Quais as diferenças entre brincadeira e bullying? Pois é, essa pergunta faz parte de uma dúvida que eu acho que pega na cabeça da maioria das pessoas. Quando a gente sabe que é brincadeira e quando a gente sabe que é bullying? Quais são as diferenças entre brincar e praticar bullying? Ora, a brincadeira faz parte do dia a dia de qualquer um e é através das brincadeiras que os alunos se conhecem, que as pessoas se conhecem no trabalho, que as pessoas interagem, conhecem suas diferenças, suas personalidades e a partir daí começam as amizades. Então, brincar é uma coisa, praticar bullying é outra completamente diferente, mas elas fazem parte de um segmento, é uma linha. Olha só, eu posso brincar com um amigo que eu não conheço ainda, mas eu jogo um papel nele. Ou uma menina que estou paquerando, sei lá, mas é uma brincadeira. Então eu joguei um papel, ela joga um papel em mim, ou ele joga um papel, e a gente começa a interagir e brincar. Tem que depois limpar a sala, que fica feio uma sala suja. Mas a partir daí é uma brincadeira. Todos os dias a gente brinca. E às vezes o professor até brinca assim também. Mas quando que essa brincadeira passa a ser bullying? Quando ela passa a incomodar as pessoas. É aí que o bullying é caracterizado, porque o bullying é a reincidência de um fato que incomoda outro. É um assédio, é uma forma de chegar e incomodar esse outro. Então, se todos os dias eu jogar o papel naquele aluno ou naquela aluna e ele não gosta, se sente envergonhado, para que eu vou continuar fazendo isso? Eu continuando fazendo isso constantemente, eu vou estar praticando bullying, porque o bullying é a reincidência. Até muitas vezes, se eu passar por alguém e colocar o pé na frente ou alguém colocar o pé em minha frente, eu vou tropeçar, vou pagar um mico, vai ficar todo mundo rindo. É uma brincadeira. Mas se todos os dias eu passo por ali e as pessoas fazem isso comigo, estão praticando bullying. Por quê? Estão me expondo, estão me deixando com vergonha, eu estou envergonhado em frente a todos. Com o tempo eu começo a pensar, será que eu vou tropeçar novamente? Será que vão colocar o pé na minha frente? Será que vão me jogar o papel? Será que vão rir da minha cara? Agora imagina que isso vai somando na cabeça das pessoas e muitas vezes tem gente que tem uma personalidade mais frágil. Aí sofre o bullying e começa a somar tudo dentro dele. Será que isso vai acontecer comigo? Será que vai acontecer assim? Então, muitas vezes, o praticante, ele não vê por esse prisma, por esse lado, de que ele pode estar magoando uma pessoa. Mas pense bem, se você está cometendo um ato contínuo, ele passa a ser o bullying. Principalmente se ele está incomodando alguém. Acho que essa é a maior diferença entre brincar e praticar o bullying. O bullying é um ato covarde, um ato cruel que pode chegar até a extrema violência. Então vamos evitar e tentar entender o que é brincadeira, que é muito saudável brincar, e o que é bullying. Bullying não, brincadeira sim. Como posso identificar que o meu filho está sofrendo bullying? Por mais atenção que a gente tenha com os nossos filhos, sempre acontece algum caso de bullying, aí o pai diz, nossa, eu não sabia que estava acontecendo isso. O mundo hoje em dia é muito competitivo, é muita correria e muitas vezes algumas coisas e situações passam despercebidas. Mas eu vou dar algumas dicas que você pode até tentar perceber ou pelo menos entender se o seu filho vem sofrendo bullying ou não. Primeiro, se é uma criança que gosta de estudar e o seu rendimento escolar cai, algum motivo há. Pode ser que ela não esteja prestando atenção na aula, pode ser que ela não gostou da matéria, não gosta do professor ou até não gosta da escola, do ambiente, mas muitas vezes a criança que sofre bullying, ela não vai se revelar. Ela vai revelar o assunto e a questão do bullying através de atitudes. Chega no horário escolar, sempre naquele horário antes de ir para a escola, ela se sente mal, sente dor de barriga, dor de estômago, ela começa a inventar uma forma de não ir para a escola. E aí tem muitas mães, muitos pais que ficam preocupados em primeiro plano com a saúde, mas às vezes a questão não é a saúde, às vezes a questão é que a criança não está bem no ambiente escolar. A escola, que era uma coisa que ele gostava, passa a ser uma coisa que ele não gosta mais ou que ele teme. A vítima de bullying não vai se revelar. Ele vai guardar em segredo, porque o seu opressor, aquele que pratica bullying contra ele, faz com que ele fique em silêncio e por mais diálogo que o filho tenha com os pais, fica difícil ele se abrir, porque geralmente ele tem vergonha dessa situação. Mas numa conversa trivial, num almoço, você pode conseguir alguma informação. Dentro da escola, muitas vezes acontece casos de bullying e a direção não fica sabendo, os professores não ficam sabendo, porque quem é vítima de bullying geralmente se esconde porque é uma forma de proteção e ele tem certa vergonha de se revelar.
tanto na escola, principalmente, como dentro de casa, por mais diálogo que os pais tenham com os filhos. Na escola pode acontecer que a criança venha sofrendo na hora do intervalo, o lanche dela é pego, alguém fura a fila dela, toma o seu dinheiro. Então, quando a criança voltar para casa, mesmo da período escolar, observar se a criança está rasgada, se ela está machucada, perguntar se ela estiver machucada, o que foi que aconteceu realmente. Esses são alguns detalhes que, às vezes, no dia a dia a gente não percebe, mas se isso acontecer constantemente com a criança, certamente ela vem sofrendo bullying. Outro detalhe também, a criança que não se alimenta bem e a criança principalmente perde o rendimento escolar, ou seja, ela começa a prestar mais atenção na angústia dela do que naquilo que o professor está passando. Então é sempre bom a gente observar, tentar o diálogo, né? Vigiar com carinho, mas não vigiar 24 horas por dia o filho, e sim tentar amenizar e fazer com que a gente combata esse mal de toda a sociedade que é o bullying. Como identificar que o meu filho é agressor? Como posso proceder? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas em nossa sociedade, atualmente, com tanta violência e tantos casos de bullying, é necessário. Porque não são só as vítimas que devem se revelar. Os pais também devem observar se o seu filho pode ser um potencial agressor. Mas como admitir que o seu filho é um agressor? É uma criança violenta, ou que pratica assédio com um amigo, ou anda incomodando o outro? Ora, eu acho que cada pai deve conhecer o seu filho, saber um pouco da personalidade dele, porque afinal, desde crianças e bebês que eles estão com a gente. Então, cada ato do seu filho, você deve saber o que está acontecendo. E o principal é admitir que o seu filho é um agressor para você mesmo primeiro, para depois trabalhar isso com ele. E se você chegar a admitir e descobrir isso, que o seu filho realmente é um agressor, veio da escola uma notícia de que seu filho andou agredindo, a primeira coisa é sentar com ele, tentar conversar e manter a calma. Não adianta gritar, esbravejar, falar você não pode fazer isso, porque uma sociedade que fica apontando isso pode, isso não pode, nós já estamos fartos. Ora, tente manter a calma, saber o que aconteceu de fato, principalmente saber sobre o que ocorreu na escola. O que foi que aconteceu? O que ele praticou? Se teve testemunhas, se as pessoas viram o que ele fez, se o amigo viu. Então, entre em contato com a escola depois de conversar com o seu filho. Muitas vezes a gente pensa que a vítima tem baixa estima, mas o agressor muitas vezes também tem. Ele usa justamente essa forma de assédio, de praticar o bullying, para poder chamar a atenção do grupo, para poder liderar esse grupo. Ora, já que seu filho tem esse espírito de liderança, ele não pode ser um líder do bem? Então tente canalizá-lo para uma liderança do bem. E depois vá até a escola, vamos trabalhar isso em grupo, junto com a coordenação, com os professores, com os alunos, fazer com que essa violência acabe. Ele pode se sobressair muito bem trabalhando esse lado do bem e não praticando o bullying. Por que o termo bullying está cada vez mais banalizado em nossa sociedade? O bullying está banalizado em nossa sociedade? Eu acho que sim, e isso é muito perigoso. Numa sociedade como a nossa, onde os computadores estão aí, a internet, todo mundo tem um celular, todo mundo filma, todo mundo é jornalista, todo mundo quer postar na rede, na internet, e isso acaba tornando sim o termo do bullying banalizado, usado em demasia. Mas por que aconteceu isso? Muitas pessoas têm celular, elas filmam, elas gravam, têm acesso à internet, qualquer um pode postar na rede, e aí você pode filmar algo e o que vai ser passado depois pode ser mal interpretado. É aí que mora o perigo da banalização. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa sociedade acelerada como a nossa, o que se compra aqui já se vende por outro preço ali. Mas como a gente pode evitar isso? Tem que ter mais critérios, a gente tem que saber realmente as diferenças que existem entre o bullying, o assédio ou outras formas de violência, porque senão nós vamos estar repetindo, reincidindo sobre isso. Na verdade, a nossa sociedade e o mundo todo sempre conviveu com o bullying, mas na década de 70 começaram os primeiros estudos, aí nós vamos ter o termo no inglês do bullying, que é agredir, agressão. Já na década de 80, nós temos muito mais aprofundamento nos estudos por causa de casos de suicídio, violência nos Estados Unidos, e aí o termo foi ficando globalizado, acompanhando essa evolução do mundo.
Então, logicamente, poderia se tornar banalizado como se tornou, porque hoje em dia, como disse, é uma sociedade tecnológica onde tudo é visto em um segundo, onde qualquer notícia já é repercutida no mundo inteiro. Então, os casos de bullying acontecem como antigamente, mas hoje talvez muito mais divulgado por causa das formas tecnológicas de uso que as pessoas têm. Hoje, seria a banalização do termo justamente por excesso de exposição na mídia. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre bullying e não cair na banalização. Como descobrir que minha filha está sofrendo bullying na escola ou em outros locais? Cerca de 80% dos casos de bullying acontece dentro das escolas ou também nas imediações, nesse universo escolar do convívio das crianças e dos adolescentes. E por que acontece? Muitas vezes eles têm que expor as suas diferenças, conhecer a si mesmo, conhecer os outros, e através desse mecanismo é que eles vão se descobrir. Então é importante essas novas descobertas, mas também isso também pode gerar essas diferenças, e onde existem diferenças, sempre existem problemas, existem os conflitos. Mas será que é só no universo escolar que acontece o bullying? Também fora dele pode acontecer. Muitas vezes, além da perua escolar, que faz parte do universo escolar, mas que traz a criança para a escola, às vezes o vizinho mora na mesma rua ou mora no mesmo prédio, pode levar até uma festinha, num condomínio ou num buffet, festas de adolescentes. Essas diferenças no convívio escolar podem levar a outros universos também de convívio social. E aí que a gente tem que ficar mais atento, porque esse aluno que sofre, ou a criança fora da escola que sofre o bullying, ele não vai se revelar e ele vai ficar com medo de se ambientar. E fora também da escola, nós temos os casos do cyberbullying, que é o universo virtual. É ali que acontece a pior forma de bullying, que é o bullying mais covarde. Então, fora da escola, cerca de 80% é dentro da escola, fora dela também tem o bullying. Como conversar sobre bullying sem que isso se torne um discurso moral, cheio de certo, errado, pode ou não pode? Pensando nisso, eu criei um projeto que, além de discutir sobre bullying, também vai fazer as crianças, os alunos e os adolescentes se divertirem. Trata-se do anti-bullying, é um jogo que vem um tabuleiro, vem as cartas, e o professor apenas vai poder chegar na sala de aula, abrir o tabuleiro e fazer uma pergunta para começar a falar e discutir sobre bullying. Vamos jogar? Vamos. Vocês vão poder ficar à vontade, mas são cartas de 1 a 3, então não esqueçam. Cartas de 1 a 6 na parte branca, carta de 1 a 3 aqui nessa parte amarelada. Para começar, quando a gente entra na escola, a gente ganha uma carteirinha ou matrícula. Então, cartas de boas-vindas para todos vocês.